primeiro quero agradecer por demais a oportunidade de estar aqui com vocês hoje para partilhar um assunto extremamente interessante, que são as teses revisionais de benefícios previdenciários. Destacamos uma, que é aquela de maior, mais falada, mais comentada em toda a mídia, que é a tal da revisão da vida toda. Vamos dar um panorama geral e depois vamos cair para casos específicos, concretos. Vamos com certeza trazer pontos aí para esclarecer dúvidas que porventura os colegas tenham. Meus amigos, deixe-me me apresentar. Meu nome é Hermes Arraes Alencar. Eu sou procurador federal desde o ano de 2000, sou mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo e sou autor de livros também. Para conhecer os livros da autoria deste professor, basta pegar o seu celular e apontar para este QR Code. Pegando o seu celular e apontando para este QR Code, o colega vai ter acesso às últimas edições, lançamentos, obras deste professor, ok? Também para ter contato comigo na rede social, Instagram, @HermesArraesAlencar, e pelo Facebook, a minha fanpage, Professor Hermes Arraes, ok? Meus amigos, dentre as obras da autoria desse professor, existe uma que foi lançada agora, bem, nas últimas semanas, que é a 13ª edição de 2023, a obra Cálculo de Benefícios Previdenciários e Teses Revisionais. Possui outras obras, então naquele link o colega vai conhecer outras obras da autoria deste professor. E fica para o colega a possibilidade do colega no site www.editoradodireito.com.br tem um cupom de desconto, vale 15 Alencar. Com esse cupom de desconto, vale 15 Alencar, o colega ganha 15% na aquisição dessa obra, perfeito? Uma obra da editora Saraiva. Meus amigos, dito isso, vamos começar o nosso assunto, o nosso bate-papo de hoje. Meus amigos, os colegas sabem que a Previdência completou 100 anos. A Previdência surgiu no Brasil com a Lei de Lois Chaves, de 1923. E agora, 2023, já há 100 anos se passaram. 100 anos, um século de Previdência. Muita coisa aconteceu e muita coisa ainda irá acontecer. Então, conhecer bem como funciona a métrica quantitativa de apuração da renda mensal inicial é um desafio que eu digo aos colegas, no meu sentir, deveria ser algo do direito previdenciário, uma matéria básica a ser ministrada no nível médio. Bem, todos deveriam conhecer noções básicas de previdência. Hoje é um emaranhado de leis e normas que nós temos que conhecer para desenvolver e garantir o melhor direito, o que é bastante difícil, tem que ser um especialista, realmente. Não dá para um leigo transitar, conhecer e obter a melhor situação previdenciária. Precisa ser um estudioso do direito previdenciário, tem que ser um especialista no direito previdenciário, porque a quantidade de normas que se alteram com frequência, e o colega precisa saber que no direito previdenciário existe o brocardo jurídico chamado Tempus Regit Actum, que significa, na Previdência, vale a lei da época que os requisitos foram preenchidos, e não a lei na data do requerimento. Ou seja, se alguém fizer o requerimento hoje, a lei a ser aplicada vai ser da época que preencheu os requisitos. Vamos citar, por exemplo, a súmula 340 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça tem a súmula 340, que diz que no caso da pensão por morte, a lei que rege é a lei da data do óbito do segurado, não a data do requerimento. Ou seja, se alguém fizer um requerimento de um benefício de pensão por morte hoje, uma esposa, uma viúva, faça um requerimento hoje, se o marido faleceu antes de novembro de 2019, a regra a ser aplicada é a anterior à da reforma da Previdência, que tinha um coeficiente de cálculo melhor. Então, a data do fato gerador é extremamente importante, o que faz com que os profissionais da área jurídica do direito previdenciário não basta conhecer apenas a lei atual, o regramento atual, a legislação atual. Tem que saber também o que já aconteceu. Nós temos que lançar olhares para o passado, porque nós vamos ter situações hoje que vamos ter que aplicar as leis atualmente revogadas, mas em razão da ultratividade das normas, continuam sendo aplicadas no direito previdenciário. E aqui, meus amigos, posso afirmar para os colegas, é um ambiente que a gente percebe no dia a dia, né, já há 20 anos atuando no direito previdenciário, que muitos deixam escapar situações que lhe eram favoráveis, que lhe seriam favoráveis se conhecesse a legislação aplicável ao caso. Pois bem, vamos falar agora da revisão da vida toda, que é a verdadeira revisão do século. Vamos ver agora como que é esta saga. Sim, é uma saga. Prepare-se, pegue a pipoca, que agora vamos falar sobre um enredo com muita emoção.
diversos, né, reviravoltas nós vamos ver a partir de agora. A tese se chama Revisão da Vida Toda. É uma tese que assegura o direito a uma isonomia, a uma igualdade de um filiado antigo a um filiado novo. Vamos entender melhor. Só para registrar, essa tese revisional encontra-se no meu livro Cálculo de Benefícios Previdenciários e Teses Revisionais, ok? Pois bem, nós vamos ter que essa tese revisional, que daqui a pouco eu explico exatamente como ela funciona e o que é, ela começou em primeira instância, nos juízes, né, federais, apreciando em primeira instância, primeiro grau de jurisdição, chegou aos tribunais regionais federais, até que no Tribunal Regional Federal da Quarta Região houve um IRDR, um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que houve um empate. E o voto de Minerva foi da presidente da sessão, que julgou a favor da Previdência. Então, os aposentados no primeiro round perderam no TRF da Quarta Região, nesse IRDR. Nesse julgamento, ensejou recursos que chegaram ao STJ. E no STJ nós tivemos, então, a votação dessa tese revisional e acolhida. O Superior Tribunal de Justiça acolheu por unanimidade a tese da revisão da vida toda. Então, os aposentados tiveram êxito, ganho, conseguiram ter direito a essa revisão, denominada revisão da vida toda. Acontece que, com o julgamento do STJ, foi fixado o tema 999 do STJ, que diz que aplica-se a regra definitiva prevista na Lei 8.213 na apuração do salário de benefício, quando for mais favorável do que a regra de transição prevista na Lei 9.876, artigo 3º, aos segurados que ingressaram no regime geral de previdência social até o dia anterior ao da publicação da lei. Então nós temos, então, meus amigos, aqui a tese favorável. Só que, por ser um julgamento no STJ, houve a apresentação pelo INSS de um recurso extraordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo reconheceu a repercussão geral da matéria. Reconhecendo essa repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, a matéria seria pautada para o julgamento no plenário virtual. Só que nós entramos na pandemia, vivenciamos a pandemia da Covid-19. E no Supremo Tribunal Federal deu ensejo, então, ao plenário virtual. O julgamento pelos ministros de forma virtual, de forma online. Começou, então, o julgamento no ano de 2020 e 2021, o julgamento da revisão da vida toda no plenário virtual. Nesse julgamento, foram proferidos votos e houve um empate, 5 votos a favor e 5 votos contrários. Então, houve empate de 5 votos para cada lado no Supremo Tribunal Federal no julgamento de 2021. Okay? Houve um pedido de vista, ministro Alexandre de Moraes. Ele pediu vista para analisar melhor o caso. Então, aguardava esse voto, o voto de Minerva, o voto para decidir a favor ou contra os aposentados. Okay? E esse voto foi trazido pelo ministro Alexandre de Moraes no ano de 2022. 25 de fevereiro de 2022, o ministro Alexandre de Moraes trouxe o voto e proclamou o seu voto a favor da tese revisional. Então, de acordo com o cabimento dessa tese revisional, então favorável aos aposentados. Isto, portanto, em prol dos aposentados. Acontece que o julgamento virtual, ele é aberto para início da votação e tem um horário, um dia e um horário que ele se encerra. E próximo do encerramento, no último dia, para encerrar o julgamento virtual, nos 30 minutos faltantes, nós tivemos, então, um pedido de destaque feito pelo ministro Nunes Marques. Então, nós estávamos, até então, antes desse pedido de destaque, com o placar 6 votos favoráveis, tá? Então, o ministro Marco Aurélio, que aposentado, ele, antes de se aposentar, proferiu o voto. E mais os ministros, né, acompanhando, assim como Alexandre de Moraes. E contrário, nós tivemos o ministro Nunes Marques, contrário, né, e os ministros acompanhando a divergência. Então, conforme eu falei, 30 minutos para encerrar o julgamento, 30 minutos, houve um pedido de destaque feito pelo ministro Nunes Marques. A corrente contrária pediu um destaque desse julgamento, dessa matéria. O que significa pedir destaque? O que significa esse pedir de destaque? Pedir destaque, ele é previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e nas normas do Supremo Tribunal Federal, que permite o deslocamento do julgamento, que ele saia do plenário virtual, ok?
e vá para o plenário físico. Então, para que possa, nessa ideia, um ministro debater, interromper o outro, questionar, né? Seria um debate mais acalorado, seria mais interessante, seria mais producente o julgamento no plenário físico. Então, existe essa previsão desse pedido de destaque. Quem pode fazer o pedido de destaque? Essa solicitação de que o julgamento deixe o plenário virtual e vá para o plenário físico. Quem pode fazer o pedido? Ministros do Supremo. Os ministros, durante o julgamento, podem fazer esse pedido, como fez o ministro Nunes Marques. Pode fazer o pedido para que seja deslocado o julgamento para o plenário físico. As partes também podem. Então, as partes também podem fazer, só que antes, até 48 horas antes de iniciar o julgamento. Então, as partes podem pedir para que o seu processo não seja julgado no plenário virtual. Prefiram o plenário físico, mas tem que fazer esse pedido em até 48 horas antes do julgamento. Mas exatamente o que quer dizer, então? É só deslocar, mas já tinham votado, já estava 6 votos a 5. Acontece que quando se há um pedido de destaque, o julgamento ele é reiniciado. Significa que os votos são zerados. Começa do zero, é 0 a 0. Então, onde estava 6 a 5, volta do 0 a 0. Acontece que, dentre os ministros que votaram, um já estava aposentado. Quem? O ministro Marco Aurélio. Não tem como ele proferir de novo o voto, porque ele já se aposentou. Ele, quando proferiu o voto, não estava aposentado, mas depois de ter proferido o voto, no ano 2020, ele se aposentou. Com a sua aposentadoria, como que fica o seu voto? Vai ser considerado ou não? Porque estamos 6 a 5. Tirando o voto favorável aos aposentados, ficaria 5 a 5. Dependeria do ministro que viesse a substituir, que no caso da cadeira do ministro Marco Aurélio, é o ministro André Mendonça, que tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, essa questão ficou em aberto, fazendo com que, justamente essa dúvida, como ficaria o voto favorável do ministro Marco Aurélio, aposentado, a favor dos aposentados? Seria contabilizado ou seria desprezado? Isso foi levado para julgamento. Então, em junho de 2022, o ministro Alexandre de Moraes propôs uma alteração nas normas do Supremo Tribunal Federal, as normas regimentais, para que constasse que, havendo pedido de destaque, o voto proferido por ministro já aposentado mantivesse válido, fosse contabilizado. E os ministros do Supremo consideraram favorável, acompanharam o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que, sim, deve ser considerado válido e deve ser contabilizado o voto proferido no plenário virtual, ainda que por ministro já aposentado. Com isso, então, ficou garantido o voto do ministro Marco Aurélio favorável aos aposentados. Restava, então, apenas marcar o dia para o plenário físico, que foi marcado 1º de dezembro de 2022. 1º de dezembro de 2022 foi o julgamento. Todos os ministros começaram a proferir o seu voto e reproduziram o voto que já tinham lançado no plenário virtual. Não houve inversão, não houve surpresa. Com isso, se manteve 6 votos a favor e 5 votos dissidentes contrários, vencendo, portanto, a tese a favor dos aposentados, denominada revisão da vida toda. Essa tese revisional, 1º de dezembro de 2022, foi acolhendo a tese revisional, nós tivemos, então, foi proferido o tema de repercussão geral. Qual é a tese que foi fixada? Essa tese, semelhante àquela fixada no tema 999 pelo STJ, nos diz: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876, 9.876 do ano de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais da emenda 103, que é a reforma da Previdência, que tornou a regra transitória definitiva, tem direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável. É o direito de opção. O mesmo direito de opção que já havia sido confirmado pelo STJ. Ok? Bom, agora nos resta indagar. A decisão proferida pelo Supremo em dezembro de 2022 já foi publicada? Ainda não. Ela está pendente de publicação. Ainda pendente de publicação. Então, aguarda a publicação. Por que isso é relevante? Significa,
não foi publicada, então as partes ainda não tiveram oportunidade de recorrer, então não houve ainda o trânsito em julgado. Em trânsito em julgado, aquele que faz definitiva a decisão que foi proferida. Enquanto não há trânsito em julgado, nós sabemos na seara jurídica que, em tese, tudo pode acontecer. E aqui, com a publicação do voto no Supremo Tribunal Federal, haverá, não tenho dúvidas, interposição de embargos de declaração pelo INSS. O INSS irá interpor embargos de declaração, muito provável que isso aconteça, para tentar delimitar, tentar buscar uma modulação de efeitos nos embargos de declaração, provavelmente aguardando, portanto, essa publicação. Tenho que anotar que nesta semana o INSS peticionou ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que enquanto não há publicação, e o INSS já anota que há um interesse de interpor embargos de declaração para esclarecer certos pontos, né, do julgado que foi proferido, né, no plenário físico, o INSS requereu a suspensão nacional dos processos que estão sendo apresentados, envolvendo a revisão da vida toda. Então, existe esse pedido de suspensão que ainda não foi analisado. Aguarda seja analisado nos próximos dias, próximas semanas, ok? Então, nós fazemos depois do Carnaval uma análise do Supremo Tribunal Federal aos cuidados do ministro Alexandre de Moraes, decidir sobre esse pedido de suspensão nacional dos processos que envolvam a tese revisional da revisão da vida toda, ok? No entendimento, o Supremo proferiu o julgado, a tese não será modificada. Muito raro isso possa acontecer diante da consistência dos votos que foram proferidos. O que nós temos é a possibilidade, em embarcação, de alguma modulação desses efeitos, ok? Pois bem, então nós temos, meus amigos, aqui a primeira parte da nossa exposição. Nessa primeira parte, o que nós expusemos aos colegas? A situação de como está a tese revisional chamada revisão da vida toda, ok? Então essa foi a primeira parte. Vamos agora à segunda parte da nossa exposição. Qual é a segunda parte? Vamos conversar agora aspectos práticos, ok? Agora aspectos práticos. Agora que já conhece como está a situação da tese revisional, vamos falar sobre a revisão da vida toda. O que é essa tese que foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal? A quem ela abrange? Quem é esse tal de filiado antigo? Benefício previdenciário calculado com base no salário de benefício? O que seria o salário de benefício? O que seria isso? A lei aplicável deve ser a Lei 9.876. Que lei é essa? E desde que não operada a decadência, como ocorre a decadência? Quais casos verdadeiramente estão acobertados pelo manto da decadência? Vamos seguir a partir de agora esse ritmo com os colegas, perfeito? Então vamos com os colegas, mas lembrando, tudo o que eu disse, a revisão da vida toda, está na minha obra, Cálculo de Benefícios Previdenciários e Teses Revisionais, e tem para você um cupom de desconto. John was a big ass fucking man. Those holding the book. Amigo. De escritório. Acabei de pegar, hein? Valeu.
Entertainment and bad that's up to me out of trouble to be having down going to tell it to them from a whole of it of better right to do it. It's not able to advert to take after all down entertainment after to be able to jump into the jugglers and almost attempted to do the travel to me that all things that the first time I went to the part of about the event and it's about you. I was going to watch Darren to look at it. I was going to stand and about the news that will just change it to ask it and fell to tail and started that out of that. Good, that, and then the factor, be, and then the factor, be.